Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Me chamo Thaís. E antes de mais nada, já respira fundo, já pega a sua Bíblia, que eu vou compartilhar daquilo que o meu coração tá cheio, daquilo que o Senhor falou comigo no devocional de hoje, no capítulo 8 de Isaías, versículo 13, tá? Abre a tua Bíblia, se você não tiver Bíblia, em nome de Jesus. Providencie uma, tá? Tem que ter palavra de Deus na sua casa. Ai, Thaís, eu já tenho um aplicativo. Minha irmã, em nome de Jesus, tem que ter uma Bíblia física, né? Pra você grifar, pra você anotar aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Ah, eu não entendo nada da Bíblia. Nem eu. Quem vai conduzindo aqui tudo é o Espírito Santo. Você vai lendo a palavra, você vai meditando na palavra, você vai estudando a palavra e ele vai trazendo as revelações. Ele vai falando ao coração, ele vai trazendo situações. É assim que funciona. Pela nossa força, a gente não consegue, tá? Não tem como. Então, antes de mais nada, vamos desmistificar isso daqui, que às vezes você não medita na palavra, às vezes você não busca porque você não entende. Saiba que todo mundo começou por esse caminho. Eu vou falar bem a real pra você. Eu tô aprendendo muita coisa, né? A gente não sabe tudo e a gente tem que ser humilde, ter o coração ensinável pra entender que a gente precisa de Deus, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, porque se fosse assim, imagina, pegar a Bíblia e entendi tudo. Como que eu e você ia ser dependente de Deus? Então, o primeiro ponto que eu também quero trazer aqui, é em nome de Jesus, para que essa narrativa, que é do próprio inferno, de tipo, eu não leio a Bíblia, eu não estudo a Bíblia, porque eu não entendo nada. Porque ninguém nasceu entendendo. A gente começou atendo ali a intencionalidade, que é todos os dias isso, e falar, Espírito Santo conduz isso daqui. Não entendeu? Coloca no chat GPT. Entendeu? Eu não entendi essa palavra. Coloca no Google, não entendi isso daqui. É assim. E aos poucos o Espírito Santo vai revelando, aos poucos Deus vai conduzindo. É assim, mas por algum lugar você tem que começar. O que não dá é para continuar na inércia. Porque eu e você, nós precisamos de Deus, tá? Nunca foi sobre religiosidade, placa de igreja, mas sobre quem é Jesus, sobre a palavra dele na prática, para que eu e você tenha uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida de entusiasmo, de vigor, mesmo diante a desafios, mesmo diante a percalços, mesmo diante situações que muitas vezes eu e você não entende, mas como diz na palavra de Deus, é que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas são todas as coisas. E todas as coisas são até aquelas que não agradam a mim e a você, que são desafios, que muitas vezes arranca lágrimas dos nossos olhos e por aí vai, tá? Então abre teu coração, porque aquilo que o Senhor tem para falar, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, assim como edificou a minha, tá? Capítulo 8 de Isaías, vou ler para você e depois eu vou contextualizar. E versículo 13, que diz assim: O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, e a ele é que vocês devem temer, e dele é que vocês devem ter pavor. O que me chamou muito a atenção é a questão do temer, né? Temer, eu já quero deixar claro para você que não é ter medo. Temer é você ter amor a Deus. E por você amar a Deus, você não faz aquilo que ele odeia, aquilo que ele não gosta. Você sabe aquela questão de respeito, de reverência? Sabe aquela coisa que muitas vezes eu e você, tipo assim, dizemos aquele sim para aquelas pessoas que a gente queria dizer não, por medo de desagradar? Por medo do que a pessoa ia falar? Por medo da crítica? Pois muito que bem. Com o Senhor, é esse receio que a gente tem que ter, mas não por medo de desagradar ou aquele medo de tipo, se eu fizer tal coisa. Não, é por amar a Ele que eu e você não fazemos aquilo que desagrada a Ele. E trazendo o contexto aqui, né, dessa questão de dizer sim quando a gente queria dizer não para as pessoas. Eu vejo muito a questão de quando a gente não tem esse olhar para Deus, vem muito na questão da paternidade.
né, que o Senhor falou ao meu coração. Para você que foi criado sem pai, né, para você que o seu pai te rejeitou, para você que nem conhece quem é seu pai, para você que teve uma infância desafiadora, talvez um pai muito duro, talvez um pai muito rígido, isso acaba, como que eu posso dizer, gerando um bloqueio, porque Deus, ele é pai. E o pai, ele faz o quê? Ele corrige um filho, mas da forma certa, que é assim que é o nosso Deus. Ele coloca limite, ele diz não, ele cuida, ele protege, ele traz segurança, ele traz provisão. Deus, ele é esse pai. E muitas vezes, pelo fato de eu e você não termos tido pai, a gente acaba transferindo inconscientemente isso para Deus. E é por isso que muitas vezes eu e você fazemos coisas, não perguntamos para Deus porque a gente não vê ele como pai, né? Eu tenho, ao longo da minha caminhada, aprendido a depender mais de Deus. É uma tarefa fácil? Não. O meu pai é vivo, tá? Eu vou falar da minha vida para você olhar para sua vida. O meu pai, ele é vivo, graças a Deus. Eu tenho uma boa relação com meu pai hoje. Mas quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe separou do meu pai. E querendo ou não, foi um elo ali rompido, né? Porque eu não cresci ao lado do meu pai. Automaticamente, como eu não tinha essa figura paterna, eu não tive limites, eu não tive segurança. Porque eu vivia mais com a minha mãe, eu via meu pai de 15 em 15 dias. E quando eu via meu pai sempre estava, às vezes, alcoolizado, muitas vezes de ressaca. Então foi esse contexto familiar que eu cresci. E devido a isso, eu não tinha Deus como pai, né? Eu não conhecia, apesar de ver que eu tive muitos livramentos ao longo da minha vida, eu conhecia o Deus de ouvir falar, mas eu não tinha intimidade com ele, essa é a verdade. E há 3 anos eu me converti, para você que não me conhece, né? Me converti ali por volta de 2022, em outubro, e desde então eu tenho tido uma caminhada linda com Jesus. Eu tenho visto a fidelidade, o amor de Deus na minha vida, e eu gostaria, né, de estar trazendo aqui, como ele tem feito eu vir aqui para gravar vídeos, para falar o seu coração, porque assim como eu, você pode não ter tido um pai, né? Você não pode ter não crescido com seu pai pode ter te abandonado, ou muitas vezes você até cresceu, mas o seu pai era um pai ausente, não era um pai presente. E tudo isso faz com que a gente olhe muitas vezes para Deus achando que Deus é igual ao que o nosso pai terreno foi, e Deus, ele não é assim. E temer é você amar tanto alguém que você não tem coragem de desagradar. E é isso que o versículo está falando, sobre esse temor que eu e você devemos construir, porque tudo é uma construção. Isso que eu tô falando para vocês foi uma construção que eu tô tendo com Deus, é todo dia. É buscar pela palavra, é buscar pela oração, é buscar pelo jejum, é buscar pela adoração. Você não tem noção do poder que é a adoração. A adoração, ela cura, ela liberta, ela resgata, ela salva, ela toca bem lá no fundo do seu ser. Ela faz você e o Senhor ter uma conexão assim que você fala, cara, eu nunca senti isso. E não é uma conexão que dá e passa, não. É algo que começa a performar dentro de você, que você fala, meu Deus, eu preciso conhecer mais quem é o Senhor, porque o Deus fala muito através dos louvores, né? Junto com a palavra, claro, junto com a oração que eu e você fazemos, que oração também nada mais é do que você conversar, do que você abrir seu coração ali para Deus, de você falar as suas angústias, os seus anseios, as suas preocupações, de você também agradecer em nome de Jesus. Porque às vezes a gente só abre a boca para reclamar e Deus odeia a reclamação, a murmuração. Isso afasta a gente de Deus, tá? Se você nunca ouviu falar nisso, aprenda. Deus, ele não gosta de pessoas que murmuram. Ele ama a pessoa que agradece, mesmo na peleja, mesmo nos desafios. E eu quero te convidar hoje a você parar para refletir. Ao invés de você temer as circunstâncias, as pessoas, você começar a temer a Deus. Ai, Thaís, mas eu não conheço esse Deus. Eu te convido a conhecer. Eu
te convido a conhecer, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar muito a sua vida. Mas primeiro, meu amor, você tem que se permitir. Porque se você não permitir, como é que Deus vai agir? Me fala, criatura. Não tem como. A gente tem que entender que quando a gente quer mudança na nossa vida, seja em qualquer área que for, a gente precisa ter Deus no centro de tudo. Porque sem Ele, como é que as coisas vão acontecer? Não tem como acontecer. Quantas vezes eu orei a Deus e falei, Senhor, muda a minha vida, não sei o que, Pai, em nome de Jesus. Mas Deus, eu acho que Deus olhava assim pra mim e falava, filho, eu quero te ajudar, mas você não tá facilitando, entendeu? Você tá fazendo um monte de coisa errada, você não me teme, você não me ama, você não me busca, mas você teme as pessoas. Você teme as pessoas quando você diz sim, quando você não quer dizer, que você deveria dizer não. Quando você teme as circunstâncias que você sabe que você deveria fazer tal coisa, mas você fala, eu tô com medo. Sabe aquela coisa, eu não vou fazer que eu tenho medo de me frustrar. Em nome de Jesus, se liberte disso, viu? Que Deus tá trabalhando muito em mim. O medo, ele só se quebra você indo lá e fazendo coisas saudáveis, coisas que vão te trazer benefícios, tá? Em nome de Jesus. Não vai achar que quer fazer coisa errada e achar que tá tudo bem, porque não é isso que eu tô falando. E esse temor, né, que Deus falou aqui comigo, através dessa palavra, é isso. É você amar tanto a Deus que você não tem coragem de fazer o que é errado. E é buscar, saber que você tem um pai que você pode confiar, saber que você tem um pai que você pode buscar, que você pode orar, de pedir perdão. Ai, Thaís, eu errei. Não tem problema. Se você se arrepender, Senhor, eu errei nisso, você confessar, me arrepender e mudar e abandonar, Deus, ele perdoa tudo. A questão é quanto que eu e você estamos dispostas a fazer isso dar certo. E isso é uma jornada, é uma construção, é todo dia. É buscar pela palavra de Deus, é orar, é jejuar, é adorar. Coloca uma adoração na tua casa, muda a atmosfera, começa a louvar a Deus, abrir a tua boca em nome de Jesus. Mas não permaneça na mesma situação, não permaneça no mesmo lugar, não permaneça fazendo as mesmas coisas e obtendo os mesmos resultados de coisas que você sabe que só vai te levar cada vez mais a uma vida de frustração. E é isso, tá bom, que eu queria falar. Se você que gostou desse vídeo, já deixa seu like, deixa seu comentário, o que você achou aqui. Se esse vídeo falou o teu coração, compartilha com aquela amiga, compartilha com aquele amigo que tá precisando ouvir aí uma palavra que faça sentido, tá? Que traga uma reflexão, né? E parar de temer a homens, a coisas, a situações e começar a temer a Deus. Que temer a Deus é você odiar, rejeitar aquilo que Deus ele não gosta, aquilo que Deus ele não se agrada, tá bom? Um grande beijo no seu coração, deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, compartilhe com aquela amiga e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!